Olá, tudo bem? Como vai você? Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de exposição, porque eu estou me expondo e existe um processo que todas as pessoas que decidem se expor de alguma maneira passam. E é um processo de questionamento a respeito da própria capacidade de lidar com a exposição. E também da própria capacidade de lidar com a sensação de que não se expôs o suficiente ou de que não foi visto o suficiente ou de que foi visto além do necessário também. Também é uma questão que acontece no âmbito interno de qualquer pessoa que decide se expor de alguma maneira. Hoje em dia a gente fala muito de exposição na internet, mas pode ser de qualquer maneira. Quando uma pessoa decide colocar para fora aspectos que normalmente ficam só dentro ou guardados para quem convive diariamente, essas coisas podem vir à tona. Será que eu falei demais? Será que eu falei de menos? Será que eu realmente precisava me colocar nessa situação ou não? Ou muitas vezes, quando eu concluo que me expus demais, então eu começo a pensar que quando eu concluo, na verdade, que a minha exposição foi além da minha expectativa e eu entendo isso como algo negativo, então também isso gera uma grande dor, uma grande insegurança, um pânico, né? E isso em nenhum momento tem a ver com estar em primeiro lugar no ranking de visualizações em algum lugar, ou ser o grande assunto do momento na manchete da sua cidade, ou entre as más línguas da sua cidade, ou boas, enfim, entre as pessoas. Essa questão da exposição é interessante porque normalmente o que me fez assim, o que me fez me encorajar, o que me encorajou foi muito voltado para a ideia de que eu vou estar passando vergonha para qualquer pessoa que não entenda o que eu tô fazendo, que não gosta, ou simplesmente entenda, mas não goste de mim, ou simplesmente entenda, mas sabe, talvez não tenha a coragem necessária para lidar com qualquer uma dessas possibilidades, com quaisquer dessas possibilidades que eu trouxe à tona. Se uma pessoa não consegue lidar, ela vai com certeza em algum nível se envergonhar por você. E por mais que ela goste de você, ela vai se envergonhar por você. Porque no ponto de vista dela, aquela exposição é uma vergonha, porque ela se sentiria envergonhada naquela exposição. Então, ela não vai conseguir ter outro sentimento que não vergonha. E quando você pensa em se expor e você fica inseguro, isso significa que a sua razão para se expor ainda não é tão clara para você.
Porque quando você tem uma razão clara para fazer algo, você não se importa tanto com o que os outros pensam, você não se importa tanto com a repercussão em si. Você se importa mais com o ato que você sente que precisa ser feito por você. E ponto. E independentemente de qualquer repercussão, se for positiva ou negativa, você não se importa. As pessoas podem rir, as pessoas podem fazer chacota de você, as pessoas podem... tanto por você fazer sucesso, por aquilo, digamos que o sucesso aqui a gente entende como que o que você fez atingiu um número X de pessoas, ok? O que você fez atingiu 50 pessoas, tá? Ou então o que você fez atingiu 10 pessoas. Existem duas formas de encarar isso. Existem pessoas que vão achar que é ridículo atingir 50 pessoas. E elas vão rir de você porque você só atingiu 50 pessoas. Ou que você só atingiu 10 pessoas. Ou essa pessoa, dependendo do caso, ela pode também encarar que o fato de você ter atingido 50 pessoas da forma que você atingiu é digno de vergonha também. Mesmo que ela considere que atingir 50 pessoas seja muito, ela vai achar que o fato de que você atingiu aquela grandiosa quantidade de pessoas... Tá chovendo aqui, gente. E tá chovendo muito. Vocês provavelmente conseguiram ouvir os barulhos dos raios e trovões, né? Então, enfim, é isso, tá? Então, assim, você atingir 50 pessoas pode ser muito para uma pessoa e mesmo assim ela considera vergonhoso porque ela acha que o que você trouxe não é valoroso. Ou então ela pode achar que o que você trouxe pode até ser valoroso, mas 50 pessoas é muito pouco, então ela sente vergonha por você. Então ela sente que se fosse para atingir 50 pessoas, então você deveria não fazer nada, porque é mais vergonhoso ver ali 50 pessoas, só 50 pessoas, do que ver um total de 0 pessoas porque você não fez aquilo, né? Então, muitas vezes aquela ideia de eu não quero começar pequeno, eu não quero começar de baixo, eu quero eu só quero aparecer quando eu estiver no auge. Mas só que para uma pessoa chegar no auge, ela precisa aparecer na pequenez dela. Ela precisa aparecer primeiro, porque as pessoas se iludem achando que tem como aparecer sem primeiro estar pequeno, só que não tem como. Você pode se iludir achando que tem, mas não existe essa possibilidade. Por mais que você tenha já um grande alcance dentro de algum nicho que você atue, se você começar a trilhar aquilo ali, você vai perceber que existem certas ramificações daquele mesmo nicho no qual você vai estar pequeno. E aqui nós podemos comparar com pessoas que são consideradas são consideradas extremamente relevantes no cenário brasileiro em inúmeros aspectos e que decidem começar uma empreitada aqui no YouTube e tal. E essas pessoas, elas são pequenas aqui no YouTube, mas elas são grandes no Brasil e pequenas no YouTube, né?
elas têm o Brasil inteiro como... Elas são referência no Brasil inteiro. Todas as pessoas no Brasil têm um conhecimento a respeito dessas pessoas. Normalmente pessoas famosas que já participaram de novelas e programas e, sabe, que decidem trilhar um caminho diferente e que se deparam que aqui no caminho diferente elas são consideradas pequenas e o nível de alcance delas não é tão alto assim dentro daquele nicho que é uma ramificação de um nicho que elas sempre atuaram. Então, quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender que o que move essas pessoas é um propósito muito mais... É um propósito muito mais voltado para a presença delas naquele ambiente do que qualquer outra coisa. Elas estão mais preocupadas em se fazer presente. Então elas querem fazer a presença delas, elas querem estar presentes naquele local. E não importa se o alcance delas é menor ou maior, elas querem estar ali também. Porque elas entendem que a contribuição delas pode ser importante em algum momento para alguma pessoa. E é isso que move alguém. É isso que verdadeiramente move uma pessoa a ligar uma câmera ou um gravador ou qualquer coisa para e expor isso e manter isso. Porque quando uma pessoa ela não tem uma clareza muito grande a respeito daquilo que ela faz, ela não consegue ver valor naquilo que ela faz dentro dela ela não tem uma certeza que o que ela faz tem valor para ela, ela não sustenta, né? Ela não sustenta aquilo. É interessante porque a gente pode até ligar um pouco com a ideia da vocação, né? Sua vocação não é nada mais, nada menos aquilo que num primeiro pilar você faria de graça, no segundo pilar você pagaria para fazer se tivesse a necessidade de pagar para fazer aquilo. E depois vem a ideia de que você não se importa em ser considerado uma piada por fazer aquilo. Você não se importa de ser ridicularizado. Então essas são as 3 faces da vocação. Eu faria isso de graça, eu pagaria para fazer isso. Eu me importaria, eu deixaria de fazer isso se eu fosse ridicularizado. E se eu não conseguir dizer para todas essas coisas, se eu não conseguisse dar uma justificativa que me mantivesse nesse caminho, ou seja, respondesse, eu faria isso de graça, sim. Eu pagaria para fazer isso, sim. Eu continuaria fazendo, mesmo sendo ridicularizado, sim. Então, talvez essa não seja a minha missão de vida, talvez esse não seja o meu propósito. Porque eu preciso aguentar essas 3 coisas. É necessário. Porque primeiramente, por que eu faria isso de graça? Porque quando a gente está construindo a nossa vida, a gente precisa que as pessoas enxerguem
a gente. E as pessoas, elas não estão dispostas a te considerar valoroso antes de você comprovar que você é valoroso. E normalmente essas pessoas, elas não vão estar dispostas a te pagar pra você, tipo assim, mostrar, ei, me paga que eu te mostro, eu sou valoroso. Isso não acontece, porque as pessoas não confiam que você vai verdadeiramente mostrar algo valoroso. As pessoas primeiro precisam desenvolver uma confiança, e é você que está nesse momento em desvantagem. É você que precisa dessas pessoas, é você que precisa gerar uma necessidade nessas pessoas, da sua aparição, daquilo que você está querendo oferecer, né? Então você precisa muitas vezes fazer isso de graça, às vezes cobrando um valor simbólico, mas na maior parte das vezes começa de graça, tá? A segunda parte, você pagaria para fazer isso? Ou seja, muitas vezes você precisa fazer sacrifícios enormes para conseguir exercer aquilo de uma forma realmente de excelência, tá? Então você precisa investir naquilo, você precisa pagar por aquilo, para acessar aquilo de um modo mais profundo, ter mais ferramentas, ter mais conhecimento. Então é como se você estivesse pagando para fazer aquilo. E muitas vezes você está mesmo, porque em muitos casos, de muitas profissões, eu falo isso enquanto escritora, a gente precisa pagar para participar das coisas. A gente precisa pagar por cursos, oficinas, a gente precisa pagar para fazer parte de coletâneas, a gente precisa pagar para estar presente no âmbito literário, de alguma maneira. A gente precisa pagar para publicar o nosso primeiro livro. Então, tem todo um processo que precisa ser feito e exige isso, investimento, né? Quando você ama algo, você paga para poder exercer aquilo. Mesmo que você faz de graça, e se você tiver que pagar, você paga. Porque você ama aquilo, você quer aquilo na sua vida, você quer fazer parte daquilo. E depois a parte do ser ridicularizado, que tem a ver com, até a gente pode dizer que é um pagamento, mas é um pagamento social, né? Muitas vezes você paga o pato por fazer aquilo, você é ridicularizado. Muitas pessoas vão rir de você. E é por isso que me veio à mente essa questão, porque quando você decide se expor, você está correndo esse risco de ser ridicularizado, né? Você está correndo o risco de as pessoas verem você e rirem de você. E rirem do que você está fazendo, e rirem do fato de que você está se expondo, de que você está fazendo isso ou aquilo na internet, e que você tem uma quantidade irrisória de pessoas te acompanhando e tudo mais. Porém, hoje em dia a gente precisa ter em mente que as coisas estão extremamente assim, é como se a gente estivesse vivendo numa era do extremo, tá? É assim, eu preciso ser eu preciso ser, por exemplo, se a pessoa quer ter sucesso aqui, por exemplo, ela precisa se utilizar de várias técnicas aí de tempo, tamanho, jeito, edições e coisas mirabolantes e tudo mais. E para que ela possa ser visualizada. Isso não importa muito a questão do valor daquele conteúdo, é mais sobre uma questão do quanto aquele conteúdo pode ser, o nível de alcance que aquele conteúdo pode ter, independentemente do nível de valor que ele tem. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas não, principalmente pessoas que já são, digamos que, consideradas grandes por aqui, elas não se importam tanto com o que elas estão gravando, elas só querem aparecer por aqui, porque a própria
a aparição delas já é suficiente. Elas não precisam agregar muito, né? Elas só precisam, tipo, jogar alguma coisa no ar, né? Pra dizer, ó, marquei minha presença, bati meu ponto. Interessante isso, né? Mas, enfim, essa ideia de que... Por isso que eu gosto de usar a questão dos números pequenos. Eu usei 50 e 10 pessoas, né? São números que hoje em dia são considerados pequenos, mas que se a gente for parar para pensar no âmbito físico, né? Porque hoje em dia, como a gente só vê um número, parece que quanto maior esse número, ou a gente esquece do quão grande é um número pequeno. Imagina 50 pessoas numa sala. Imagina você entrando numa sala com 50 pessoas, sabendo que essas 50 pessoas estão ali por sua causa. 50 pessoas. É muita gente. Eu considero, sim. Eu considero muita gente. Eu considero, 50 pessoas. Pode ser porque eu, assim, tenho uma certa... Não sei explicar. Pra mim, quando eu tava estagiando, eu tava no estágio da faculdade ali, né? Eu tive que frequentar uma escola e eu tinha que frequentar salas de aula com 30 alunos. E aquilo pra mim, eu olhava assim, aquela sala cheia com 30 alunos, e eu achava assim... Gente, eu ficava zonza, não sei, eu ficava tipo... Meu Deus do céu, 30 crianças aqui, 30. É muita criança. E então isso me gera assim uma coisa assim de... Quando eu paro pra pensar num número, eu penso naquele número, mas eu penso o que aquele número representa. Aquele número representa uma pessoinha, né? Uma pessoa. Eu imagino, tipo, aquele número representando uma pessoinha dentro de um ambiente fechado. E eu fico abismada. Porque talvez seja porque quando eu paro pra pensar em mim, nas coisas, como funciona a minha vida, eu normalmente, assim, eu tô sempre mais isolada, tô sempre mais assim, né, na minha... Quando eu dou aula todo dia, mas enfim, as minhas aulas são sempre individuais, né? Então eu tô acostumada a lidar com uma pessoa por vez. Então, por mais que sejam muitas, é uma por vez. Então, quando eu paro pra pensar em várias pessoas juntas ali e 10 pessoas pra mim, imagina se eu fosse dar atenção pra 10 pessoas de uma vez, eu não sei se eu conseguiria. Então, essa diferença que a gente tem hoje em dia, assim, dessa concepção de número, porque a gente não tem mais uma concepção de gente, a gente tem uma concepção numérica. Tipo, seguidores é mais sobre uma métrica de crescimento do seu não sei o que, blá blá blá, mas, cara, não são, tipo, pessoas. E... Enfim. Então, imagina, tipo, no ambiente real e não virtual, né? Não que a virtualidade não seja real, mas, entende? Um ambiente físico. Imagina, tipo, você tá num ambiente físico e o que você tá falando é suficientemente interessante para que 10 pessoas parem o que estão fazendo para prestar atenção em você e ficar ali na sua frente te ouvindo falar por sei lá quanto tempo.
você não ficaria, tipo, imagina isso acontecendo no ambiente físico. Você não ficaria, tipo, impressionado e impressionada. Assim, você ficaria, tipo, cara, mas 10 pessoas pararam, eu tô aqui, tipo, sentada aqui falando e 10 pessoas pararam o que estão fazendo pra vir pra perto de mim. Vieram pra perto de mim pra me ouvir, pra prestar atenção em mim. Parece muito mais grandioso, né? Então isso se perdeu. E por conta disso ter se perdido, existem pessoas que estão tão voltadas para isso, né? Porque elas estão mais voltadas para aspectos da métrica enfim, elas têm outra noção, assim. Não é uma vibe de interagir com ninguém. É mais uma questão de eu quero, sei lá o quê. Mas eu não quero me comunicar e eu não quero abrir um espaço de diálogo. Eu quero só, ficar... Eu só quero, tipo... engajar. Eu quero engajar. Eu não quero verdadeiramente dialogar. Eu não quero fazer uma conexão real. Eu quero só engajar e entrar num ritmo que o sistema da plataforma na qual eu estou postando gosta. Mas, tipo, eu não estou nem aí pra verdadeiramente o que eu tô fazendo, assim. Né? Eu tô fazendo o que for pra conseguir me engajar. Né? Então é isso que muitas vezes a gente tem que entender o que a gente verdadeiramente quer quando a gente decide se expor, né? Porque aí isso vai nos ajudar a desenvolver a melhor estratégia para fazer isso, né? Por exemplo, no meu caso, sim, o meu interesse em me expor, em gravar e tal, é desenvolver um espaço de diálogo, um espaço de pensar, um espaço reflexivo, onde eu possa conversar e falar sobre as coisas que eu venho meditando a respeito, conforme as minhas leituras, conforme algumas vivências. E obviamente isso acaba, essa forma de fazer isso aqui acaba engajando também as pessoas a comentarem as próprias experiências, e isso é muito enriquecedor, porque é um espaço que abre margem para o pensamento, abre margem para a reflexão de ambas as partes, de ambos os lados. Eu sou uma pessoa que, apesar, aqui eu falo muito, mas é justamente porque aqui é o meu espaço de falar muito, né? Esse lugar também, ele me ajuda a manter um comportamento mais receptivo e mais calado quando eu me encontro com pessoas fisicamente. Porque muitas vezes, quando a gente não tem esse espaço na nossa vida para falar tudo que a gente quer falar, para colocar para fora as inúmeras coisas que estão ali sufocadas na gente, todas as vezes que a gente encontra qualquer pessoa que nos dá um mínimo de abertura para comunicação,
a gente quer, assim, chafurdar essa pessoa, a gente quer, tipo, colocar essa pessoa em todas as nossas questões, a gente quer falar pra essa pessoa tudo, a gente quer, tipo, contar pra essa pessoa tudo, a gente quer, assim, só falar, e a gente não abre margem pra ouvir, a gente não ouve. Por quê? Porque a gente não tem um espaço, a gente não abriu dentro da gente um espaço de diálogo interno. Então a gente não abre um momento nosso para conversar e para colocar para fora essas coisas que a gente tem aqui dentro e que a gente sente, não tenho ninguém com quem falar isso, né? E aí eu não tenho ninguém com quem dizer, olha que bacana isso aqui que eu li, isso aqui que eu ouvi, olha que show. E quando aparece uma pobre alma, a gente já sufoca essa pessoa, a gente já lota essa pessoa com 1 trilhão de informações que a gente não, que estavam ali guardadinhas esperando aquele momento. A gente fica eufórico, a gente preciso falar. E aí a pessoa fica assim. E gera aquela competição de quem fala mais. E gera aquela competição de a minha vez de falar, tua vez de falar, minha vez de falar, tua vez de falar. E não existe diálogo, só existe uma vez de falar. Só existem momentos de fala de ambas as partes que não se conectam entre si. Então essas pessoas, elas só ficam se desencontrando e competindo por momentos para falar. Então, esse local aqui também me ajuda nesse sentido de que quando eu estou num momento de conversa, né? Eu não que esse momento seja verdadeiramente um diálogo em que eu possa ouvir essa pessoa e aprender com ela, que eu possa muito mais extrair dela e me demonstrar aberta para conhecer a pessoa que está na minha frente, do que de tentar falar sobre tudo o que eu acho interessante falar. Primeiro eu consigo entender o outro como algo interessante a ser desvendado. Então aqui esse local é onde eu converso sobre as coisas que eu vou desvendando ao longo dos dias. E isso não sobrecarrega ninguém. Por quê? Porque uma pessoa pode simplesmente não querer me ouvir, mas eu falei o que eu tinha para falar. Mas eu não invadi a privacidade de ninguém. Porque eu estou aqui, gravei, né? E postei. E tipo, quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, não vai ouvir nunca. Quem não quiser ouvir, não ouve. Ouve só até tal parte, né? Ou, enfim. Mas, de todo modo, eu não obriguei ninguém a fazer parte desse contexto. Eu não fui uma pessoa... eu não fiz um monólogo no meio de em meio a um grupo do nada, né? Eu não puxei um palanque no meio da rua e comecei a gritar. Então é nesse sentido que esse lugar aqui eu acho legal. Porque aqui eu sei que quem ouve, ouve, quem não ouve, não ouve, mas o meu objetivo aqui é falar. Tipo, o meu objetivo aqui é só eu poder falar o que eu quero falar. E que muitas vezes eu sinto que eu não tenho ninguém que queira falar comigo sobre isso. Mas eu quero falar sobre isso, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Eu só quero falar sobre um assunto que eu não conheço pessoas ao meu redor que também queiram. Então eu encontrei um modo de falar sobre essas coisas e eu me permiti compartilhar, porque talvez possam existir outras pessoas que também gostam desse tipo de interação, assim como o que eu estou demonstrando aqui.
e que também pensam, pô, eu queria tanto interagir com alguém assim, queria tanto que eu encontrar algo assim e tal, e não encontro e não sei o que. Então chegou um ponto na minha vida em que eu pensei assim, cara, é isso aí, entendeu? Esse é o que eu quero encontrar. Eu acharia super bacana encontrar algo assim. Então eu tô focada nisso, né? Tô focada em ter esse espaço e compartilhar esse espaço. E isso é o que me faz fazer isso de graça, né? Eu posso dizer que pagar para fazer isso, porque querendo ou não exige, né? E não me importar se alguém vai rir, né? De alguma coisa que eu venha a dizer, se alguém vai rir da minha forma de ser, se alguém vai rir do sei lá o que, um contexto, enfim, né? De alguma coisa. Cada pessoa vai rir por algum motivo diferente, mas a questão é, uma pessoa que ela simplesmente tá com necessidade de te ridicularizar, ela vai te ridicularizar. Não importa se ela tem uma razão plausível ou não para te ridicularizar, ela vai te ridicularizar. Ela vai dar um jeito de rechaçar de você, de fazer algum tipo de desdém. Ela vai te desdenhar. Não importa. Porque existe algo em você que desperta nela um incômodo que provavelmente tem a ver com alguma coisa que ela não tá bem resolvida, que talvez ela não saiba muito bem como processar. E ela vê você processando aquilo bem e aquilo gera nela um tipo né? Então é isso, gente. Então, se expor é isso. Se expor é ter essa visão, né? Quando a gente tem uma visão, um propósito de é isso. Eu tô fazendo isso por uma razão, uma necessidade do meu ser. Eu tô entregando isso dessa maneira porque é assim que eu enxergo que é legal. O que eu tô falando, eu gostaria de falar mesmo. Se alguém achar ruim, tudo bem, porque se eu tivesse fisicamente com essa pessoa e ela achasse ruim, tá certo, é o que eu penso mesmo. Se rir de mim, eu poderia estar falando isso pra qualquer pessoa, não vai rir de mim, tá bom? Então, e aí uma pessoa que decide se expor, isso, como eu falei, no aspecto físico ou, né, virtual, tanto faz, porque se você não teria coragem de se expressar fisicamente da forma que você está querendo se expressar virtualmente, por que você está querendo se expressar virtualmente dessa forma? Né? Tipo, tem que ver assim, né? Tem que ornar. Ou o contrário também. Se você quer se expor fisicamente de uma maneira que você jamais iria ter coragem de se expor virtualmente, então por que você está se expondo dessa forma? Precisa haver uma unicidade aí na expressão, né? Na expressão virtual e física. E tudo que eu falaria na expressão aqui virtual, eu falaria fisicamente. E me sentiria extremamente, assim, abismada se isso fosse atrair, sei lá, 3, 5 pessoas. Tipo, de 3 ou 5 pessoas aparecerem e começarem a falar, tipo, ah, que legal, gostei. Sabe? Então às vezes a gente tem que entender isso, porque no âmbito físico, qualquer coisinha que alguém
manifesta pra gente, a gente fica maravilhado. E às vezes no âmbito virtual, esse qualquer coisinha muitas vezes tem uma proporção muito maior do que um qualquer coisinha físico, e a gente acha que é pouco, né? Então essa falta essa coisa meio fora, assim, enfim, é bizarro. Mas eu entendo, são ambientes diferentes, mas ao mesmo tempo, assim, são diferentes, mas no fim das contas são a gente tá falando de pessoas, né? Então, enfim, imaginar pessoas em vez de números ajuda a gente a manter um nível mais pé no chão, assim, sobre o que significa um número por aqui, numa rede social, né? Enfim, é isso, tá bom? A gente se vê. Até mais.